Marco, boa noite a vocês que estão conosco. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube e também pelo canal de TV aberta da Rede União, que vai para os estados do Acre, Ceará e Distrito Federal. Lá em Distrito Federal também a gente tem uma audiência muito bacana. Lembrando também que a TV União tem o aplicativo que a partir de agora você pode assistir todos os nossos programas, principalmente os 62 minutos agora na segunda temporada. Eu sou Rose Rocha e comigo aqui meu parceiro Marco Antônio Costa. Boa noite, Marco. Boa noite, Rose. Obrigado de novo pelo programa. Agora sem problemas técnicos. Sem problemas. Boa noite para o Leandro também, é um prazer estar aqui. Boa noite, exatamente, é uma honra receber o Leandro Narlock aqui, admiro demais seu trabalho, Leandro. E muito obrigado, gente, tudo bem? Pela disponibilidade de você poder estar conosco aqui hoje. Boa noite. Boa noite, Rose, tudo bem? E aí, Marco, grande Marco, beleza? Tá bonito, hein, cara? Como sempre, vocês dois, muito bonito. Obrigado. O Marco agora está com uma super câmera e está especialíssimo hoje, está especialíssimo. E lembrando que nós estamos aguardando aqui o senhor Adrilles Jorge, né? Daqui a pouco ele deve aparecer por aí. Será que é coisa de mineiro, Marco, esse atraso? Eu não sei, eu não consegui falar com o Adrilles hoje ainda. Geralmente a gente costuma conversar, mas hoje ele mandou só algumas mensagens para mim, falando que o Osmar Terra citou ele numa publicação do Instagram, falando que ele estava certo, porque, afinal de contas, né, Suécia, querido. Então, questão do lockdown, essa temática querido. Toda, que ele bateu muito forte na questão dos lockdowns, e por princípio, e agora com base empírica e científica, você vê que o Adrilles estava certo. Olha que bonito. Não, e muita coisa ainda vai aparecer, né? Muita coisa ainda vai aparecer. Mas olha só, o assunto de hoje que nós vamos falar é um assunto que tem sido bastante debatido esses dias. Vamos falar sobre o politicamente correto. O termo ganhou prospecção em 1973 na Suprema Corte, nos Estados Unidos, durante um processo político, mas ganhou força mesmo na década de 1990. A intenção era desafiar o outro a pensar no poder social da palavra, né, Narlock, e nos estragos que ela poderia causar. No Brasil, a ditadura do politicamente correto tornou-se a bandeira das minorias, que usam as expressões hoje como armas para silenciar aqueles que pensam diferente. São as chamadas patrulhas do politicamente correto. Os defensores do conceito querem um processo gradual de reforma da linguagem para adequar aos chamados grupos identitários. Seria uma ameaça à liberdade de expressão, mas a verdade é que tudo isso está indo longe demais. Leandro, começo com você. São várias as abordagens sobre o tema, mas vamos começar pelo que é o politicamente correto e, na sua visão, como ele afeta a sociedade. Bom, vamos lá, Rose. Olha, eu acho que o politicamente correto, eles são várias coisas, né? Como você disse, uma parte importante do politicamente correto é a patrulha, né? Essa ideia de que você não pode pensar diferente. Nos Estados Unidos tem uns lugares em que você tem alarme de cachorro, né? Então, se o cachorro está indo longe demais da casa, soa um alarme que é muito ruim para ele tem que voltar, né? Um choque, às vezes, e tal. Parece que é um pouco isso, sabe? Ei, você não pode pensar isso tudo, calma, volta, né? Então tem essa ideia de alguns pensamentos não são permitidos, né? É proibido você pensar essas coisas. E isso tudo nasce talvez com um puritanismo, né? A gente tenta... ontem mesmo eu estava num podcast falando sobre... comparando com religião, né? Tem um livro do John McWhorter, um grande linguista negro, e ele fala, olha, a terceira onda antirracista contra aquela primeira onda, grande onda do grande Martin Luther King, essa onda agora ela é uma religião sem tirar nem pôr, ela é exatamente uma religião, ela é um novo puritanismo, né?
Então, aquela ideia de que quem não concorda com as nossas opiniões é um herege, está falando blasfêmia, né? Eu não tenho problema com religiões, mas tenho problema com aquelas que não se consideram como tal, que são e não sabem que são, né? Essas seitas do século XXI. Então, a gente vê muito isso, e assim como no puritanismo, que você tinha aqueles campeonatos, parece, né, aqueles torneios para ver quem era a pessoa mais leal, mais pura, mais santa. Hoje tem um economista que ele fala de torneios de lealdade a valores abstratos. Então, a gente tem, por exemplo, diversidade ou igualdade, que são valores legais, né? Não sei se são ruins. O tema do politicamente correto não é em si ruim. O problema é toda essa patrulha, essa perseguição e esse puritanismo. Então ele fala o seguinte: olha, parece que hoje a gente não quer mais saber a verdade. A gente quer ganhar num campeonato de torneio, num campeonato de lealdade a valores. Então, por exemplo, a questão de mulheres, né, que a gente ia discutir semana passada. Se eu falo assim, olha, não existe desigualdade de 25% de salários ou 21%, como se diz. Isso, na verdade, é a renda média de todos os brasileiros, levando vários outros fatores em si e tal. Teve, uns anos atrás, a Fundação de Economia e Estatística, Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, ela falou, olha, na verdade, a diferença é se a gente igualar todas as características das pessoas, a diferença fica de menos de 7%. E daí as feministas caíram em cima, falando que é absurdo, tentaram cancelar a estatística, né? E isso sim é um exemplo claro do politicamente correto. Você está querendo cancelar a pessoa que vai contra o valor. Mas espera aí, para a gente saber por que existe, por exemplo, desigualdades entre homens e mulheres, a gente tem que entender o problema de verdade, né? A gente tem que saber a verdade sobre isso. Mas não, a verdade não é importante. O importante para o politicamente correto é o puritanismo, é a demonstração de lealdade, de fé a um valor abstrato. Marco, vou perguntar para você agora, mas me parece um tema, assim, um forte discurso e falso, justamente quando eles fazem isso, para não se tocar realmente nos temas difíceis para a sociedade. Politicamente correto, eu percebo assim, você não acha que ele está que está havendo uma infantilização da sociedade? Sem dúvida, quero corroborar tudo que o Leandro falou, quer dizer, impecável. É uma espécie de cegueira ideológica, é uma doença que de correto não tem nada, né? Como você consegue sumarizar uma pessoa que vive a vida de maneira errática? Você fala que ela segue a doutrina do politicamente correto. Então você pega assuntos que denotam algum tipo de virtuosidade, subverte e transforma num credo bizarro para aquela pessoa conseguir instrumentalizar. Ela automaticamente deixa de buscar a verdade, como disse o Leandro, e passa a ser movida com base nessa tentativa de achar um significado para ela em torno disso. Então, quando a gente fala de cegueira ideológica dessas militantes feministas que querem automaticamente taxar alguém porque você discorda dela, ou dos manifestantes de extrema esquerda e de esquerda que se colocam toda hora como existe um mal maior a ser erradicado. Qual é esse mal? Aí eles criam essas figuras abstratas e tudo que não vai de acordo, tudo que não vai aos conformes daquela abstração criada por eles, tudo que foge das premissas dogmáticas desse pequeno grupo é tido como o mal a ser combatido. Então, eles não estão preocupados com a verdade, eles não estão preocupados em debater. Eles querem erradicar, é uma luta do bem contra o mal, que eles querem erradicar, e por eles estarem do lado dos virtuosos e dos magníficos e dos defensores, e daí entra o que o Narlock tinha falado agora há pouco, né? A questão dessas bases dogmáticas, né? Eles são os defensores de dogmas que têm um problema sério já na sua estruturação, no seu radical. E quando você parte para o dia a dia e para a manifestação dessas bandeiras,
você percebe pelo comportamento hoje nas redes sociais, que se tornou um catalisador desse tipo de comportamento, você percebe que são pessoas eufóricas, ansiosas, ressentidas, e que esse tipo de atitude, de postura com relação ao mundo, não vai trazer nada de bom nem para elas, nem para a comunidade que a cerca. Então, acho que a grande questão agora é como resetar esse tipo de pensamento, como combater a desinformação disseminada pelos intitulados politicamente corretos. Porque a ciência, né, de novo aqui a questão do dogma, ela pode ser, sim, subvertida no cientificismo. Então, tem um monte de gente que durante a pandemia e durante esses últimos anos vem falando em ciência, mas não entende nada sobre o método científico e sobre como você tem gradualmente teses sendo refutadas, sendo incrementadas, sendo aperfeiçoadas, paradigmas sendo rompidos, gradual e constantemente. Esse é o trabalho da ciência. E é para isso que serve o método científico. Então, é como se tivesse que chamar, sempre que você se depara com um eufórico, com um cara do politicamente correto, tem que ter um adulto na sala. Esse adulto pode ser mais jovem que o cara, pode ser até cheio de gente com esse raciocínio infantiloide. Porque, de fato, costuma ser a postura que você enxergaria naquele garoto muito revoltado com o mundo, que quer consertar o mundo sem entender como o mundo funciona. Então, sim, é importante que os adultos sejam chamados sempre na presença, sempre que você estiver na presença de um defensor ardoroso do politicamente correto, eu acho importante chamar um adulto para mediar a discussão. O seu microfone está mutado, Rose. Adriles, seja bem-vindo, boa noite. Tardo, mas não falho. Adriles, isso que o Marco estava falando aí, que a gente estava falando dessa infantilização da sociedade, justamente em relação ao politicamente correto, se trata também por fugir dos temas importantes, né? Porque, na verdade, esse uso que eles fazem de calar as pessoas acaba... você não avança, você não cresce. E uma coisa também que eu vejo que é muito grave também nesse caso, é que parece que é um braço da filosofia que entende que se você transformar as palavras, você transforma o pensamento e transforma a consciência. Mas, Adriles, qual o perigo disso? Porque como no livro de Orwell, que a gente vê, não é só a questão de você modificar e acrescentar novas palavras. A verdade é que eles estão retirando palavras do nosso vocabulário. Como você vê isso? Não é só retirar palavras. Eles estão retirando, subvertendo, invertendo e deturpando o próprio sentido das palavras. A gente vê hoje, para não ficar só na abstração, palavras como democracia, liberdade, responsabilidade estão sendo subvertidas em nome de um projeto autoritário no Brasil, claramente autoritário. Que tipo de democracia ou que tipo de liberdade se quer, uma vez que você está censurando previamente as pessoas? A democracia pressupõe um certo caos, uma certa confusão, uma certa tagarelice. Isso não sou eu, Adriles, que estou dizendo. Isso é Platão que dizia 2000 anos atrás. Ou seja, o contraste de opinião leva a algum tipo de dicotomia que pode ser até, em alguma medida, verbalmente, ideologicamente agressiva. Quando você tem o império absolutista de um único ponto de vista, você tem uma ditadura do pensamento. E aí, quando você... Eu não sei o que o Narlock falou, porque ele é um especialista no tema, não sei se ele esgotou o assunto. Quando você tem, na sua origem, do politicamente correto, injustiças reais, por exemplo, de grupos que foram realmente discriminados, mulheres, transexuais, gays, negros, pessoas com necessidades especiais, todos esses grupos sofreram muito preconceito, às vezes até de uma forma de humor escrachado. Agora, quando você leva isso para um lado ideológico, de um tipo de, sei lá, de marxismo cultural, que tira o eixo dos discriminados, só do proletariado, que ascendeu economicamente, que quer ser capitalista, e você coloca em todos esses grupos discriminados para ter exatamente um embate ideológico e imprimir esse tipo de marxismo cultural, porque eu acho que a origem do politicamente correto é, sim, e está lá, não sou eu que estou falando, é Marquise, é a Escola de Frankfurt, é o marxismo cultural, aí você cria
novos preconceitos. O que são esses novos preconceitos? Para também, mais uma vez, não ficar na abstração. Quando você fala de um verbo como denegrir, então tem rigorosamente nada a ver com racismo, tem a ver com nuvens negras se formando, o tempo ficando mais... Homero, está lá em Homero, lá na Ilíada. Aí você cria isso, uma denotação racista, etnográfica, de preconceito. Aí você limita a linguagem em nome de um combate falso a um preconceito falso. Aí você cria preconceitos com quem quer expandir a linguagem. E aí você cria não só uma limitação e uma opressão social, como a limitação da potencialidade do gênio humano. E aí eu pergunto a vocês, Narlock, pergunto a você, Marco Antônio, pergunto a você, Rose, com o politicamente correto, grandes autores como Nelson Rodrigues, como Milor Fernandes, não poderiam existir hoje. Seriam calados, seriam cancelados, seriam perseguidos. E aí não é só uma questão da vaidade do gênio. A vaidade do gênio está a serviço de uma pesquisa profunda da humanidade. E quando você limita o escopo da linguagem em nome de um combate a um falso preconceito, você limita aquilo que a linguagem seja, que é a representação da realidade. Em não se representando a realidade, você cria uma realidade falsa, cerceada, você limita o significado das palavras, você limita a quantidade das palavras e você limita o pensamento. Limitando o pensamento, você limita a ação, você limita a coragem de pensar. E é isso que está acontecendo não só no Brasil, como em boa parte do mundo. As pessoas têm medo de se expressar, de parecerem preconceituosas ou de parecerem, de alguma forma, opressoras. E todo mundo, em alguma medida, em sua vida, é opressor. O Marco Antônio é mais bonito que eu, vai me oprimir. O Narlock é mais inteligente que eu, vai me oprimir. Fulano é mais sofisticado que eu, vai me oprimir. Ou seja, as diferenças estão na base da opressão. Agora, quando você transforma subgrupos em opressores e oprimidos, aí você cria a coisa mais perversa do politicamente correto, que é a seguinte: um sujeito que se sente oprimido, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja gay, quer seja transexual, que seja, se coloca no lugar de vítima para poder massacrar as outras pessoas em redor sem poder sofrer represália, porque aquela pessoa oprimida preferencial não pode sofrer nenhum tipo de represália. E nem são esses grupos que eu digo que se colocam como vítimas. Não são os transexuais, não são os negros, não são as mulheres. São quem? São representantes políticos que falam por todos esses grupos, que tentam educar esses grupos e tentam se colocar no lugar de oprimidos para cercear, limitar, oprimir qualquer opinião em contrário. Em se oprimindo qualquer opinião em contrário, eles oprimem a potencialidade da inteligência humana, a potencialidade da liberdade humana e a própria liberdade de expressão, que é o sedimento da democracia. Tudo a ver com o que está acontecendo nos Estados Unidos, no mundo ocidental globalizado e, particularmente, aqui, de maneira muito mais canhestra. No Brasil, a gente vive uma ditadura progressista de uma opinião só, e ela está incrustada em todas as instâncias culturais. Na grande mídia, na inteligência, na universidade, nas escolas e, pior, no judiciário. Eu quero comentar várias coisas que o Adriles está falando aí. Posso? Eu ia até te perguntar, ele tocou num assunto, nessa questão de cancelamento, mas não é só o cancelamento. Tem a cultura do apagamento, como é o caso do Nelson Rodrigues e também do sambista Bezerra da Silva, que eu não sei se vocês conhecem, se vocês se lembram, que é um samba que fala muito da realidade do morro, e tinham trechos como "a nega apanhava que nem um ladrão". E você percebe que o Bezerra da Silva foi realmente apagado, assim como eles estão tentando fazer com o Nelson Rodrigues. Mas assim, por um lado, também, a grande questão aí é que também a gente não pode obrigar que as pessoas façam o que a gente queira, né? Elas têm suas preferências, deixa elas terem as preferências, né? A gente não, se elas não querem falar do Nelson Rodrigues porque tem alguma reserva quanto a ele, tudo bem. Mas aí, Adriles, um ponto que eu fiquei pensando é o seguinte, cara, talvez o Milor, ele pudesse sim falar o que ele falava e pensar, escrever o que ele escrevia, porque ele estava mais à esquerda. E o que a gente está vendo hoje é que, na verdade, o cancelamento, tudo isso, toda essa perseguição, essa patrulha, ela é mais a pessoas do que a ideias. Né? O Lula pode falar, o Lula hoje, por exemplo, falou que a obesidade é um problema maior do que a fome.
meu Deus, se fosse o Bolsonaro falando isso ou algum outro, nem precisava ser o Bolsonaro, pode ser aí um Eduardo Leite, alguém assim, já seria uma problematização enorme. Como é que você está falando da obesidade? Isso é gordofobia, né? O Tarcísio fez aquela ação super legal, super divertida com o batendo o martelo do leilão, e todo mundo ficou, um monte de carola do UOL ficou falando que aquilo era masculinização, uma bobagem assim. Então, para mim, está cada vez mais claro que aquela liberdade que existia no passado ainda existe para os ungidos, para os escolhidos. Eles podem, qualquer coisa foi um deslize, foi uma coisa pequena que a gente consegue entender, imagina e tal. Então, é sempre... E já do outro lado, qualquer coisa que você fala vai ser sempre interpretada da pior forma possível. Então, isso para mim é uma característica muito, muito marcante, assim. E sobre o medo, o Adri estava falando sobre medo, eu lembrei de um colunista do New York Times, o Ross Douthat, acho que é esse o nome dele, né? Ele estava falando o seguinte, olha, na Hungria, a Hungria está vivendo uma ditadura agora, né? O Orbán, e você as pessoas têm muito medo de falar. E daí ele comparou as estatísticas das pessoas que têm medo de falar o que pensam na Hungria e nas universidades americanas. E ele percebeu que existe mais medo de se falar nas universidades americanas que na ditadura da Hungria. É isso aí. Então é bizarro mesmo. Aí está provado que a gente vive mesmo uma perseguição, uma patrulha ideológica de pensamento, assim. E eu tenho mais um monte de coisa aqui para comentar, mas vamos seguindo a conversa. Você falou, Narlock... Para complementar, Narlock, o que você disse é interessante, realmente, não é sobre o que se fala, mas o quem se fala, mas isso prova um ponto de vista. A ideologia pseudo-progressista do politicamente correto é completamente esquizofrênica e se anula. Se você diz que o Lula pode falar da obesidade, se você diz que fulano de tal pode falar que as mulheres tomando lugar de transexuais não é exatamente uma coisa transfóbica, e o Nicolas não pode dizer, fulano pode dizer isso, fulano pode... Então não existe uma ideologia. Se é sobre quem fala, então você não está defendendo um ponto de vista, você não está defendendo uma ideia, você está defendendo um projeto de poder. Sim. E aí é que está o angu de caroço. Quando o Lula, que ele mesmo falou que esse diz, é coisa de Satanás, homem e mulher frequentando o mesmo banheiro, a imprensa se calou. Ou seja, é uma questão de uma ignorância ideológica, ideopática, de um fanatismo em cima de um princípio progressista que não se sabe definir qual seja, mas que quer simplesmente tomar o poder pelo poder, que não está se colocando a favor de ou contra valores, mas está se colocando a favor de um projeto de poder. Tem muito mais a ver com quem as pessoas odeiam. Olha só, o politicamente correto hoje é isso. Tem muito mais com que as pessoas odeiam, ou seja, odeiam quem? O cristianismo, o Bolsonaro, o conservadorismo, o liberalismo, com o que elas adoram. Elas não adoram exatamente o combate ao preconceito. No fundo, elas sabem que o preconceito é arraigado no coração humano, que é difícil combater esse tipo de coisa, mas é um dia de cada dia. Não dá para fazer uma sistematização do combate ao preconceito, mas elas querem um projeto de poder. Você tem as pessoas que estão no poder, que querem esse projeto, e tem as pessoas que são ou levianas ou ignorantes do que estão fazendo, que são a maioria, 80% que segue essa manada do politicamente correto progressista, e que seguem esse tipo de coisa cega, ou por um ressentimento pessoal, que não tiveram algum sucesso na vida, ou porque acham que tem que estar no lugar da Rose, no lugar do Narlock, no lugar do Marco Antônio, e aí se colocam esse ódio em cima de uma suposta causa justa para poder cancelar. Ou seja, existe uma manada tutelada, arrebanhada por um projeto de poder que não visa defesa de valores, mas visa apenas a manutenção do poder pelo poder. Mas eu vou até usar agora só fazer um adendo ao que o Adrilles falou e ao que o Narlock também acabou de comentar. Sim, eu queria até usar o Microfísica do Poder do Foucault, que eu acho engraçado como existem expressões de poder dentro de determinadas entidades, camadas, esferas, setores da sociedade. Então, por exemplo, você tem os zongueiros. Como que os zongueiros validam o trabalho deles se eles levantam bandeiras? Aí você pode pegar qualquer bandeira, seja clima, seja LGBT, seja bandeira racial. É
é exatamente por meio da instrumentalização do politicamente correto, porque intimida, porque você consegue inibir as pessoas de se comunicarem e você consegue dominá-las. Então você tem desde Black Lives Matter nos Estados Unidos incendiando, causando bilhões de dólares de prejuízo e absolutamente nada acontecendo com os donos do movimento, com quem fez o movimento acontecer. Pelo contrário, né, os líderes do movimento, a líder, a grande fundadora, comprou mais de 3 casas nos lugares mais caros dos Estados Unidos e se locupletou financeiramente muito bem, ainda saiu com um book deal, que eles falam, né? Para escrever um livro, um contrato com uma editora. Beleza. Aí você vê, por outro lado, também, uma coisa que me diverte muito, e eu acho que deve divertir o Narlock e o Adrilles também, que é a autofagia da esquerda com relação ao politicamente correto. A coisa que mais me diverte, é delicioso você ver, a briga que existe entre as militâncias. Então, alguém fala alguma coisa sobre mulher, aí vem uma feminista do movimento negro, e daí ela vai e devora a feminista marxista raiz. Aí vem a mulher, sei lá, trans, ou sei lá o quê. Negra, lésbica, deficiente. E daí começa um processo de tentativa de falar, poxa, eu sou mais vítima do que você, eu defendo uma bandeira não, mais... E a coisa é tão maluca que nesse rolo do Nicolas, com tudo isso que aconteceu, você estava falando, na verdade, a gente estava falando das mulheres ali. Aí o discurso virou tão forte em torno de trans, e aí ouviu-se todo mundo, e agora querem condenar ele, mas ninguém ouviu as mulheres, né? Na verdade. Ouviu todo mundo. Você vê o depoimento de transgênero, você vê depoimento do pessoal da esquerda, de homens, principalmente de muitos homens, isso é muito bom, a defesa, mas ninguém ouviu as mulheres. Então você quer condenar o Nicolas, que estava defendendo as mulheres, eu não vi. É claro que a irreverência dele foi exagerada, porque você precisa ter decoro. Você está num Congresso Nacional. Mas, como diz o Adrilles, o conteúdo não estava errado. E realmente ele chamou... Eu adorei a peruca. Eu achei a Nicole linda. Eu acho a Nicole uma graça. Acho que tinham que ter mais Nicoles no Congresso. Porque tem uma coisa que não existe no Congresso Nacional, é decoro, né? A gente vê quantidade de parlamentar que fala cada absurdo, só que como são absurdos, embalados pela luta dos direitos sociais, são absurdos que são tem parlamentar defendendo censura lá, tem parlamentar defendendo abertamente censura. Só que por que ele pode falar isso? Por que tem parlamentar que pode se auto-intitular comunista e o Nicolas não pode colocar uma peruca? Isso me deixa assim meio estarrecido com essa situação, porque ele conseguiu chamar a atenção das pessoas para um tema que nos Estados Unidos está bombando. E ele falou uma coisa nas entrevistas posteriores que é verdade. Prepara, a ondinha começa lá e vem para cá. A galera mimetiza tudo que acontece nos Estados Unidos. O que eu mais vejo agora é ativista trans querendo chamar criança para falar, nos Estados Unidos agora tem um cara famoso lá, um ativista trans, que está chamando as crianças numa rede privada para falar, se você se sente trans, lute contra os seus pais. A sua família não é perfeita mesmo se seus pais não te aceitarem. Pode contar comigo. Eu sou seu pai. Quer dizer, tem trechos de vídeos desse cara falando isso. Eu sou seu pai e a sua mãe. Quer dizer, é uma coisa insana. E eu acho que a galera não entende a importância do debate e do problema, por exemplo, já falando em politicamente correto, dos grupos LGBT. Existe um problema sério que tem que ser endereçado, que se chama disforia de gênero, é um problema de caráter psiquiátrico, não é um negócio que acontece com 10% da população, nem 1% da população, nem 0,5%, nem 0,3%. É uma coisa completamente vinculada a um grupo específico de pessoas. E essa coloca como se fosse uma coisa hegemônica. 20% do espaço do debate público quando se fala em sexualidade, quando se fala em identidade de gênero. Por quê? Porque essa loucura começou a ser promovida por eles. É uma coisa... É muito complicado isso. Eu tenho pensado bastante, se eu puder interromper vocês,
nessa questão do Nicolas, eu não gostei, velho. Eu acho que o pessoal não vai. Eu tô vendo aqui os comentários, o pessoal não, acho que não vai gostar que eu vou comentar. Mas olha só, nos Estados Unidos, na Inglaterra, as feministas venceram esse debate, né? O movimento trans perdeu. Né? O NHS, o SUS da Inglaterra, ele estava fazendo cirurgia e terapia hormonal adoidado, de repente ele voltou atrás, ele recebeu muito processo de criança, de jovens que de repente falaram: o que vocês fizeram comigo? Eu cheguei aqui com 14 anos, me convenceram a tomar hormônio, eu virei homem, como assim? Sabe, era uma ideia passageira que eu tinha e de repente vocês causaram consequências definitivas. E o que fez esse debate mudar nos Estados Unidos, acho que não foi comportamento como nos Estados Unidos, não, na Inglaterra, não foi comportamento como o do Nicolas. Foi gente falando: olha, peraí, a associação, o estudo tal de psiquiatria mostrou que não tem nenhum benefício à saúde mental de quem tem disforia de gênero a cirurgia de transição sexual, como eles dizem. Ou então que a terapia hormonal... É um absurdo completo você fazer uma terapia hormonal numa criança de 12 anos que mal sabe o que é da vida. Né? Então, eu acho que o Nicolas, na real, nesse caso, ele estava mais preocupado com o alcance, com o engajamento. Se ele tivesse, de fato, preocupado com o problema, peraí, gente, vamos fazer aqui uma reunião de conciliação, vamos chamar a Tabata para falar: olha, o problema é esse, a gente tá... O HC da USP, ele fez 100 tratamentos hormonais em crianças de 4 a 12 anos. Sabe, isso é uma questão séria, assim, tem gente abrindo CPI para isso, né? Então, acho que está na hora de um comportamento mais maduro, mais de centro, entrar nesse debate, né? Porque senão a gente acaba que o Nicolas, ele joga na trincheira oposta as pessoas, e muita gente tem vergonha de concordar com ele, apesar de concordar, entendeu? Então, sim, é o que eu estava falando, a forma, mas assim, eu recebi muitas mensagens de muitas mulheres dizendo que realmente que foi importante trazer esse debate. Porque o que está acontecendo? Eles realmente, o politicamente correto está tomando conta desse espaço, e a mulher, né, porque não as feministas, feminazes, a mulher, e nós estamos ficando sufocadas, porque você chega, você invade o esporte, você invade, e é tudo muito desleal, e como nós temos temas tão importantes quanto violência doméstica, educação, melhores salários, a gente vai deixando de lado, mas nós não temos que deixar de lado. Nós não temos que, como eu sempre falo, nós mulheres, vamos lutar junto. A gente tem que, a intenção não é dividir, sabe? Se todos os demais gêneros querem ter direito a um banheiro, nós lutamos juntos por esse banheiro. Se eles querem outros direitos, nós lutaremos juntos, mas não usurpar o espaço das mulheres. Não usurpar o espaço, porque principalmente no esporte é desleal. E tem muitas meninas desistindo disso, desistindo de esporte por causa disso. Então, eu acho assim que a gente tem que, com toda a sensatez, com todo o respeito a todos os demais gêneros, a todas as pessoas, a gente pode discutir isso de forma saudável, né, para que seja bom para os dois lados. Mas, assim, nós, mulheres, temos séculos de luta por nossos direitos, e eu acho que nós devemos continuar lutando, sim, né? Vamos ajudar, vamos agregar aos outros, mas nós devemos defender o nosso espaço, sim. Veja bem, Rose, eu agora vou dar uma de Aristóteles, pelo caminho do meio. Eu estou entre o Marco Antônio e estou entre o Nicolas Ferreira, porque eu acho que esse caso do Nicolas é uma coisa perfeita que traduz o exagero do politicamente correto. Eu também concordo em certa medida com o Narlock, que o Nicolas exagerou. E não é só um exagero retórico. Por exemplo, quando ele coloca uma peruca e fala: eu me sinto mulher, então eu me coloco como uma mulher, então não tem problema. Aí, realmente, ainda que seja 0,0001% das pessoas, como bem disse o Marco, que sofrem de disforia de gênero, ele está, de alguma forma, ofendendo essas pessoas. Não é simples assim. Não é você colocar uma peruca e dizer que você é mulher e sair por aí dizendo que é mulher. Existe isso, sim. Essa é a questão. Existe a possibilidade e existe a realidade de alguém, por oportunismo, falar que está com disforia de gênero e entrar numa competição feminina de natação, como sempre aquela Dylan Thomas, que é o nome daquela pessoa lá, que é um homem, colocou uma peruquinha, diz que é homem, que diz que é mulher, e aí ficava em 40º, não sei, 6º lugar, e agora vence todas
as competições, ou seja, existe esse tipo de oportunismo e existe a disforia de gênero que é real. Mas existe o fato, e aí o discurso do Nicolas é absolutamente perfeito e irretocável, de que homens biológicos no esporte feminino está tirando o lugar de mulheres biológicas e ponto. Ah, como é que resolve? Não sei. Coloca uma liga só de trans. Ah, mas as trans querem ser mulheres. Meu bem, você se sente mulher. Eu sou até da direita travequeira. Algumas transexuais me deixam muito confuso. Agora, dizer que uma mulher, um homem biológico, é uma mulher biológica é mentira. Porque ela nasceu com mão de homem. A testosterona formou a ossatura, a musculatura, a altura, a força. Não tem esse papo de que o hormônio vai regular e equalizar, porque a gente sabe muito bem que é uma coisa desnivelada. Existem, como tem casos já de homens abusadores, estupradores, que colocam-se como portadores de disforia de gênero e vão lá em cadeias e abusam de outras mulheres. Ou seja, o discurso do Nicolas é irretocável. Hoje eu estava vendo lá aquele gordo lá, o Datena, dizendo que o Nicolas é fascista, e aí é sintomático de uma coisa que eu vejo na mídia, e aí sim é a coisa perversa do politicamente correto, que aconteceu comigo, inclusive. As pessoas te acusam de um crime. Por exemplo, Adriles fez um tchau nazista. Ninguém vai descobrir que o Adriles fez meia hora de discurso contra o nazismo. Ah, o Nicolas cometeu um crime. Qual? Colocar uma peruca? Fazer uma piada que você pode achar infame, ou meio desrespeitosa, ou meio cafona. E daí? A cafonice agora é crime? O desrespeito, em alguma medida, é crime? A liberdade de expressão está aí para sobrar. Quem diz isso foi o nosso emérito ministro Alexandre de Moraes. Liberdade de expressão é para pessoas agressivas, incisivas, até levianas. Qual foi o crime cometido pelo Nicolas contra transexuais ou contra mulheres, que levaria uma cassação ou possível prisão? Você percebe? E aí você entra numa questão mais profunda da perversão do politicamente correto, que é a questão de que essas coisas estão sendo colocadas na justiça. Aí as pessoas têm mais medo ainda. Não existe uma lei, por exemplo, sei lá, que me corrija se eu estiver errado, de homofobia nos Estados Unidos. Se alguém, por exemplo, não aceitar um empregado que acha que é incompetente, ou que é leviano, ou que é preguiçoso, e se o cara for gay, ele pode te processar e te processar por homofobia. Ou se for transexual, se for negro, se for mulher. É uma coisa meio maluca. As pessoas podem ser presas por expressar, como o Nicolas expressou, uma opinião que, a meu ver, é completamente correta. Pode ter pecado na forma? Também acho. Acho que ele ofendeu, de alguma maneira, a população transexual que vive um transtorno. Não é uma coisa tão simples assim. Mas você discutir a maneira que o Nicolas expressou sua ideia não pode ser confundido com o cara que cometeu um crime. Aconteceu uma outra coisa hoje maluca também. Aquelas meninas também péssimas que gozaram de uma mulher de 40 e tantos anos que estava na faculdade, estão sendo acusadas como se fossem criminosas. Isso é louco, gente. São adolescentes, gente. É a mesma coisa. O Marco Antônio chega, Adriles, você é feio, cabeçudo, tem birilhinho pequeno, e aí eu processo o Marco Antônio por crime. É essa perversão do politicamente correto. Ela criminaliza a discussão e a natureza e o diálogo humano. O Nicolas Ferreira não cometeu crime nenhum. O discurso dele é praticamente impecável. Pecou na forma, sim, mas forma não é pecado. Forma não é crime. O politicamente correto se trata disso. Criminalizar a forma. Se você não for educadinho e polido, você vai para a cadeia. Isso é loucura. Gente, uma coisa eu acho que é importante enaltecer aqui, que é o seguinte, a sociedade, algumas pautas, elas só se movem pela forma também. Daí você fala para mim, Marco, o que isso quer dizer, né? Como assim? Poxa, as pessoas têm, cada um tem um momento de estouro da bolha, onde ela vira e fala, caramba, este problema existe. As pessoas, às vezes, não têm o grau de conhecimento do Narlock, porque o Narlock é um escritor renomado, best-seller, né? Ele conhece pessoas ilustres, vamos falar dos livros dele já já. Mas assim, uma coisa é o Narlock e o grau de conhecimento e de incorporação de conteúdos que estão acontecendo na vida do Narlock. Agora, tem uma galera lá no canto, lá nos rincões do país, que não tem noção do problema que está para chegar. Então, eu acho, de novo, que a gente está tentando ser meio que freira no prostíbulo aqui. Né? A gente está tentando falar, pô, ai, a forma... meu amigo, meu irmão, tem ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo reunião com o líder do MST. Eles não estão nem aí para a forma. Eles não estão nem aí para a forma. Você abre o UOL,
você vê o Universa, eles vão usar a forma e o conteúdo, a matéria, tudo a favor da agenda deles. Então, quer dizer, existem mecanismos e o grande local de combate disso tudo que está catalisando aqui são as redes sociais. Você fala, existe a doutrina, existe a docência, existe o jornalismo e está tudo infectado. Está infectado pelo vírus comunista, socialista, esquerdista, dessa revolução cultural que existe já há mais de 60 anos, no mundo inteiro. E a gente está aqui no Brasil tentando lidar com isso. Agora eu vou citar o filme que o Adriles deveria ver, tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Quer dizer, o negócio está acontecendo dentro de um volume de fluxo de conteúdos e informações que é muito mais rápido e célere do que a nossa capacidade de processamento. Então, eu acho que o Nicolas se presta um papel essencial. Como ele, não tem uma pessoa com coragem de trazer a pauta LGBT como ele trouxe. Aí você fala, mas é uma coragem de um garoto que quer aparecer. Cara, todo mundo quer aparecer. Não tem uma pessoa que não quer aparecer, que não quer um microfone, que não quer viralizar, que não quer ter mais seguidor, que não quer ter fama, que não quer ter exposição. Não existe, ainda mais político. Não tem um que não quer isso. Agora, ele chegou lá e ele falou sério. Ele não fez piada. O discurso dele foi completamente sério. Foi sarcástico e sério. Oi? Foi sarcasticamente sério. Foi. E eu acho bom que haja alguém que tenha coragem de usar o sarcasmo e a ironia. Porque o contrário disso é o medo de usar o sarcasmo que a gente estava falando agora há pouco. A galera tem medo de fazer piada. As piadas que o Emílio faz no Pânico, quantas pessoas têm coragem de fazer piada que nem o Emílio faz? E quantos humoristas estão sendo censurados também? Não, a questão é exatamente essa. A gente acabou de citar aqui o Nelson Rodrigues, o Milor Fernandes, eu citaria também o Paulo Francis. Todos esses jornalistas e autores e escritores usavam o quê? Do sarcasmo, da ironia, do humor. E todo humor é essencialmente ofensivo. Não existe humor bonzinho. Por que acabou o humor na Globo? Não tem um programa de humor da Globo. É uma caricatura da realidade. Zero. Né? Porque não existe humor sem o aprofundamento da caricatura da humanidade. E nessa tentativa de investigação da natureza humana, das relações, do que é preconceito, do que é opressão, do que é justiça, do que é injustiça, você vai acabar sobrando alguma ofensa para algum tipo, alguma etnia, algum gênero sexual, alguma pessoa, algum tipo, algum grupo. Isso é fatal. Isso existe. Existe o bom e o mau humor. Mas você querer delimitar o que você pode ou não dizer, o que você pode ou não fazer e criminalizar a forma, é esse o grau máximo da perversão. Então, o caso do Nicolas é bastante elucidativo nesse sentido. Eu não gostei muito daquela peruca, achei meio boba, assim, parece que todos os transexuais estão sendo oportunistas. Dá a entender isso. Dá a entender. Mas se você for inteligente, você vai perceber que talvez até para além da proposição do Nicolas, ele está dizendo de um oportunismo, de uma esquizofrenia, não pode nem falar esquizofrenia, de uma insanidade do pseudo-progressismo politicamente correto, sobretudo o feminismo, que coloca homens biológicos no lugar de mulheres reais que estão sendo oprimidas por homens biológicos. Mas você está levando muito... Você está levando... Mas é uma injustiça. Ou seja, mas você está certo, Adriles. Aí o Marco Antônio falou bem. O Nicolas colocou na roda, de uma maneira popular, popularesca e clichêresca que seja, uma questão que não estaria na pauta se não fosse a forma que o Nicolas colocou. Todo mundo está falando disso hoje por causa do Nicolas. Ele pode ter pecado, na forma pecou, mas ele deve ser criminalizado. Ele está sendo preconceituoso? Jamais. É essa mas o Adriles, deixa. Agora eu já liguei aqui. Não está ligado aí? Tá. Não, eu discordo de vocês pelo seguinte, porque não é preciso furar essa bolha, gente. O povo hoje, ele sabe mais sobre mulheres, sobre diferenças de comportamento entre homens e mulheres, ou sobre... Ele é muito mais sensato. O cara lá do interior do Pará, o cara sabe mais sobre isso do que o intelectual da USP, entendeu? Saber, que sabe, mas como eu falei, quantas mensagens eu recebi de mulheres falando assim, nossa, como é importante isso, a gente realmente está deixando de lado, eles estão avançando.
Mas eu acho que, para mim, é uma questão... fora 10% de esquerdistas alucinados acadêmicos, ninguém acha normal você ter brutamontes numa equipe feminina, entendeu? Mas só Para mim, esse debate no povo, a própria eleição do Nicolas, ela é uma amostra disso. O cara foi eleito com muitos votos. E a questão, o meu ponto por exemplo, o debate, como eu falei, o debate na Inglaterra, nos Estados Unidos, esse assunto, ele já conquistou o centro e uma esquerda moderada, né? O pessoal já está criticando todos esses exageros da ideologia de gênero e tal. Eu acho que o discurso do Nicolas, ele acaba atrasando que a gente chegue nesse ponto, entendeu? Leandro, eu acho que esse discurso, Leandro, também é debatido aqui, mas por que não avança? Por isso que eu falo, essa infantilização. Eles não deixam avançar essa parte técnica e científica. Ô, Leandro, você tem toda a razão quando você diz que são 10% de esquerdistas fanáticos que tolhem o debate, que acham que tudo é preconceito, que não deixam debater. Mas são esses 10% de esquerdistas fanáticos, meu amigo, a despeito de 90% de uma maioria de pessoas sensatas, sobretudo pessoas dentro do povo, que percebem que uma mulher entrar um homem biológico de 3 metros de altura entrar numa competição de MMA e dar uma porrada numa mulher é uma maluquice, são essas pessoas de uma esquerda progressista fanática que comandam o debate, que cerceiam, inibem e impedem o debate, inclusive criminalizando o debate, e são essas pessoas, meu queridíssimo amigo, que mandam no país, que mandam na liga dos atletas, que mandam no Congresso, que mandam no Judiciário, que mandam nos julgamentos, que mandam na mídia. Ou seja, eles tentam empurrar a goela abaixo uma convicção, um princípio autoritário que inibe qualquer debate. Então, para furar a bolha, talvez, eu não estou nem dizendo que seja necessário, talvez seja necessário que você tenha que fazer uma coisa mais sarcástica, mais incisiva. Isso quer dizer que o cara é criminoso? Não. Quer dizer que o cara conseguiu furar a bolha e impor um debate, ainda que seja sacrificando a própria legislatura, o próprio mandato, mas isso cria-se uma efervescência no mundo do debate, que todo mundo está o quê? Como a gente falou no começo aqui do nosso debate, com medo. As pessoas têm medo de ser canceladas. Não, mas eu claro que concordo, só para deixar claro que eu concordo com vocês. Que... Porque essa esquerda fanática comanda o debate, comanda tudo. Adriles. Só para deixar claro que eu concordo com vocês que é uma carolice sem fim quererem caçar o mandato do guri por causa disso, né? Então, isso para mim é até pior, assim, sabe? Esse comportamento de manada, assim, não é até pior, é muito pior, né, do que ele fez, que eu concordo com vocês que levantou uma questão importante ali, né? Eu não acho que é a melhor forma, que se essa elite manda, como o Adriles disse, você vai ter que convencer essa elite, amigo. Não tem jeito, a política é uma coisa difícil. Política não é Instagram, entendeu? Você vai ter que sentar com os caras e botar argumentos. Essa elite está prendendo pessoas, Nicolas. Fala, Marco. Fala. Não, era só na linha, porque tá legal, o debate está rendendo, né? A gente faz programa de uma pauta, a gente fica rodando. A pauta é boa. A pauta é maravilhosa, mas assim, eu acho, brincando com os estereótipos, né? Povão, claro, concordo plenamente com o Narlock. Você vai em qualquer lugar do país, você vai sentir o bom senso e a sensatez do povo de maneira muito melhor do que qualquer professor, doutor das instituições que estão tomadas por essa ideopatia, essa maluquice aí. Agora, o problema é o alinhamento que existe quando você liga na Globo, quando você tem o professor, quando você tem as ONGs, e quando você junta tudo isso e chega no cara que está lá nos rincões do Brasil. E vem o conceito pronto, que nem feminicídio, que nem transfobia, que nem racismo estrutural. Meu irmão, a hora que chega o conceito embalado para o cara e ele escuta o William Bonner, ele escuta o comentarista que se finge aí de pseudoanalista, sei lá o quê, e a hora que o cara escuta pela 19ª, 20ª, 50ª vez racismo estrutural, ele só vai aceitar. Ele só vai
abaixar a cabeça, porque ele não está estudando isso, ele não leu o Adilson Moreira, ele não leu o Silvio Almeida, ele não leu a galera que escreveu sobre isso aqui no Brasil, nem lá fora. A Davis, a Angela Davis, ele não está nem aí para isso, ele só quer viver a vida dele em paz, mas essa pauta acaba sendo incorporada porque o trabalho que é feito nas redes sociais, inclusive, né, então eu citei imprensa, etc, e tem as redes sociais, que ajudam a validar esse discurso. Então, eu acho que é uma trincheira relevante e que não pode ser subestimada. Na verdade, eu até vou além. Eu acho que o conservadorismo no Brasil, ele tem como uma das suas trincheiras as redes sociais. É o lugar onde as pessoas podem se comunicar, pelo menos com todas as limitações que tem, a gente tem várias, mas é onde as pessoas conseguem compartilhar o meme, compartilhar o vídeo e manifestar a adesão delas àquela posição, àquele posicionamento. Fora isso, se essa pessoa vai numa sala de aula e confronta o professor de direitos humanos ou professor de direito constitucional, será execrado. E ele não tem como confrontar a mídia, porque o pessoal não tem a capacidade de fazer isso, de fazer o que é o pior de tudo, que devia estar informando. Certo? Não. Tem essa potencialização de tudo isso que acontece. Eu vi um canal falando das meninas, né? Exato. Então, o meu único ponto era esse, que acaba sendo uma trincheira que a gente tem que aprender a utilizá-la da melhor forma possível. Então, se não é desinformação, se é uma provocação, tá tudo ótimo. Para mim, se iniciou um debate, tá maravilhoso. Trabalho bem feito, vamos fazer mais disso, vamos trazer mais pautas. A próxima, ele vai com cocar, e vai falar dos indígenas, e vai falar dos índios, e vai falar da Amazônia, e vai falar do clima. Vamos inverter. Vamos inverter agora. A gente falou até agora do politicamente correto. O Leandro Narlock é um grande jornalista, que eu admiro demais, é um grande escritor, escreveu o Guia Politicamente Incorreto, é esse nome, né, Narlock? Que virou uma série de livros. Aí eu pergunto, Narlock, qual a importância do politicamente incorreto hoje em dia? É um grito de liberdade, né? Então a gente tem toda essa patrulha, toda essa perseguição. O politicamente incorreto é um grito de liberdade. Tem politicamente incorreto de diversos tipos, né? Você pode ser às vezes ofensivo, né? E pode. Eu gosto muito de discutir ideias. O que eu gosto de fazer da vida é discutir ideia diferente. E desconstruir ideia, né? Hoje parece que muita gente tem até um historiador inglês que fala de Lego language, né? A linguagem Lego. Então as pessoas não pensam, elas só juntam pedaços coloridos de plástico, né? De pensamentos prontos. E é legal quebrar isso. Peraí, isso aqui que você está falando não faz sentido. E hoje, como o Marco falou, a ciência ela é uma roda de aperfeiçoamento, né? De conjecturas, refutações e tal. Hoje está tão vantajoso na universidade você defender algumas ideias e é tão desvantajoso você ir contra essas ideias que aquela roda de refutações e conjecturas e refutações da ciência, ela não acontece, né? As pessoas estão todas com muito medo. Então, o politicamente incorreto é bom para dar uma sacudida mesmo nisso, né? Para mostrar algumas verdades. No fim, é assim que o debate avança, que as ideias avançam, né? Que a própria ciência avança, né? Os seus livros, né? São vários livros, eles têm muitos temas, mas, assim, são tropeços na história, né? Porque até então todo mundo aprendeu uma coisa. E aí depois a gente começa a descobrir que a história não era bem assim. Você lembra algum desses tropeços da história aí para falar para a gente, que estão em alguns dos seus livros? Não, vários deles. Bom, vamos lá. Só falando um pouco sobre história aqui, é muito louco como muita gente, os historiadores, eles ficam ressentidos, né? Pô, você não é historiador, você é jornalista e ganhou dinheiro com livros de história. Eu falo, mas também, cara, a história que vocês ensinam... A história que vocês ensinam é muito chata. É sempre aquela coisa de opressão, se existe algum problema hoje, o rico, o poderoso que causou esse problema para a pessoa. Né? A aula de história é sempre uma problematização imensa. E daí no primeiro livro que eu gosto muito, assim, até hoje eu penso, poxa, por que eu não escrevo mais daquele jeito? Eu falo assim, olha, tinha muito índio
que tinha leis, por exemplo, para proibir que os portugueses fossem para as aldeias, porque eles ficavam juntos com os índios, gostavam de beber juntos e outras coisas e tal. Fumar, né? O verbo fumar, ele chegou na Europa depois do Brasil, né? Porque o tabaco é uma invenção nossa para o mundo e tal. Então a história é muito mais divertida, né? Tem casos de Minas Gerais, por exemplo, de prefeitos e governadores de Minas falando: olha, os índios estão chegando aqui na cidade para trabalhar, eles estão saindo da aldeia e querem entrar, querem trabalho, a gente dá uma enxada para eles, manda eles para uma fazenda, ou seja, uma coisa de cooperação, de parceria, né? Além, é claro, não estou negando aqui todos os casos de opressão, assassinatos e genocídios que houve. Então, a gente pode sim se dar o direito de desfrutar um pouco a história, né? E daí tem citando outro caso aqui, que esse pessoal da direita e da esquerda fica bravo comigo, é que o Santos Dumont não inventou o avião, né? Então eu cheguei até depois... O mundo inteiro sabe disso. Menos o Brasil, né? Então, assim, o Santos Dumont foi uma grande pessoa. É engraçado, né? Porque a gente confunde grandes obras com boas pessoas. A gente fala, pô, se aquela pessoa fez uma grande obra, é porque ela era uma pessoa admirável também. E os irmãos Wright não eram... E os irmãos Wright não eram nada disso, né, os americanos. Eles tinham uma relação abusiva de um irmão com o outro. Eles nunca namoraram, nunca casaram, só trabalhavam. Eles atrasaram o desenvolvimento da aviação nos Estados Unidos porque processavam todo mundo que tentava fazer avião, né, porque tinha uma patente e tal. Tanto que no começo, apesar de eles terem inventado avião, a aviação desenvolveu mais na Europa e tal. Então eles eram pessoas ruins, mas inventaram o avião. Aí não tem discussão, eles inventaram o avião. Agora, tem uma coisa muito legal dos livros do Leandro, que é engraçado ver como isso se difunde por meio das multiplataformas, né? YouTube, inclusive. Tema do livro do Leandro falando sobre colonização na África. Você tem vídeos, e o Leandro foi um pioneiro nesse movimento aqui no Brasil, né? Por meio do best-seller dele, das obras dele. Mas é muito engraçado você ver que você tem vídeos assim, com mais de 6 milhões de visualizações do Jordan Peterson, falando exatamente a mesma coisa. Então é muito legal, o Leandro tem um mérito gigantesco de abrir essas frentes, de começar, ele tomou a frente disso. Ele não teve medo de se colocar... Pioneiro, bandeirante. Sim, é pioneiro, bandeirante. Que agora, inclusive, mudaram o nome do metrô, né? Fernão Dias, não é? Saiu Paulo Freire. Não é um herói, mais ou menos. Nasnock, o seu livro... Freire, pelo menos. Seus livros, eles vieram contra tudo isso que a esquerda vem escrevendo. Você, por algum momento, seus livros foram taxados de bolsonarista ou alguma outra coisa assim? Não, se você coloca na Wikipedia o meu livro, está dizendo que ele é pseudocientífico e negacionista. E daí eu já briguei lá, leitores meus já brigaram, falando, peraí, por que ele é negacionista? O que ele nega? Nega a escravidão? Não, claro que não nega a escravidão. Fala diversos casos terríveis da escravidão e tal. E revisionista, né? Então é sempre aquela ideia de colocar um rótulo. E é engraçado, porque a imagem do livro ela mudou muito, né? Em 2010, quando eu lancei, essa voz da direita estava crescendo, assim, né? Estava sendo uma novidade e tal. E daí, parece que depois da vitória do Bolsonaro, a moçada me relacionou a ele e ficou com muita raiva de mim, assim, depois disso, sabe? Então, e a gente vai ganhando pechas, né? Vai ganhando rótulos e tal. Acabou que já perdi a paciência de discutir com essas pessoas. Mas é por isso que é importante a gente estar sempre debatendo, porque o mundo é bem mais matizado, né? Não é preto, branco, e aí é importante a gente ter essas nuances, né, Adriles? Eu acho que sim. Eu acho e que respeitá-las também. Eu acho que a gente tem nuances. Olha, o ser humano é um projeto que nasceu mais ou menos falido. A gente é meio preconceituoso, a gente é ególatra, a gente é egoísta, mas a gente consegue, pela nossa consciência, o princípio que eu acho maravilhoso do pecado original, né? Que eu acho que a origem do conservadorismo é essa. Você se percebe como um filho da puta e percebe que o outro é tão filho da puta como você e você tenta tirar o outro da sua miséria moral e quando você tira o outro, você tira você também. Quando você tem uma baixa estima da humanidade, você tenta melhorar o outro e melhora-se também. O politicamente correto, a esquerda identitária, nasce com o Rousseau.
né, na teoria do bom selvagem. Ai, todo mundo é bonzinho, a sociedade é que corrompe. Então você começa a culpar o branco, o macho, adulto, o branco, seu patrão, seu pai, sua mãe, todo mundo por qualquer tipo de miséria social. Então, nesse jogo de contraste que você falou, você tem o politicamente correto, que é o berço da esquerda identitária, né? Que você culpa sempre o outro, qualquer miséria pessoal que tenha na sua vida, e você tem o pecado original, que você se percebe miserável e tenta tirar o outro da miséria. Eu acho que é essa dicotomia que diferencia não só o politicamente correto do politicamente incorreto, como de direita, sobretudo a direita liberal, conservadora, e a esquerda progressista atual, dessa esquerda marxista complicada. Eu queria completar o meu raciocínio dizendo o seguinte: o Marco Antônio disse uma coisa que é muito interessante, que fixou na minha memória. Ele falou que o cara lá no Rincão, o cara que é sensato, que cultiva valores conservadores, cristãos, familiares, etc., ele percebe que essa balela toda de achar preconceito em ponta de garfo, onde não existe, é exatamente uma loucura. Ele falou que esse cara é doutrinado. O problema é menos esse cara que é doutrinado do que uma criança que nunca teve contato com a realidade e que vai para uma escola e é doutrinada dizendo com valor exatamente dessa separação vil entre homens e mulheres, negros e brancos, gays e heterossexuais, essa dicotomia perversa provocada, sobretudo, pelo politicamente correto, que aí tem essa ideologia de gênero, tem a questão da linguagem não binária, ou seja, tem uma série de pressupostos que estão colocando na educação das nossas crianças que talvez transformem pessoas que, pela simples observação da realidade, que se transformariam em pessoas sensatas, transformam-se em robôs, em autômatos teleguiados pelo ressentimento do politicamente correto, dessa esquerda identitária, e vão se transformar em soldados desse tipo de ideologia única que está vigindo no mundo. Aí sim, Rose, aí você já não tem mais contraste. Você não tem mais contraste de opinião, você não tem mais contraste de percepção, de ideologia, de convicção. Você tem uma doutrinação, e é contra essa doutrinação, sobretudo em escolas, que a gente tem que lutar. Rose, sem áudio. A Rose está sem áudio, Falei, nosso tempo aqui já esgotou. Vamos. É uma pena que a conversa está tão boa, mas olha, só para encerrar, como diz Glória Maria e Jô Soares, o mundo está muito chato. Está muito chato com esse politicamente correto. Mas nós teremos mais oportunidades para falar mais vezes. Marco, muito obrigada, viu, pela sua presença hoje. Até semana que vem. Obrigado, Rose. Obrigado, Leandro. Adriles, é sempre um prazer estar com vocês. Adoro conversar com o Leandro. A gente sempre aprende alguma coisa com ele. É uma pessoa fenomenal. Sou fã dele desde o primeiro livro e das colunas dele também. Outra coisa, queria chamar o pessoal que está assistindo a gente, se puderem se inscrever no meu canal do YouTube, logo mais teremos novidades. E o meu Instagram é @marco.antonio.costa. Eu vou trazer novidades boas para vocês de um projeto que está recomeçando, graças a Deus. Que bacana. Adriles, obrigada pela sua presença. Boa noite. Beijo enorme, Rosinha. Grande abraço para você, Marco Antônio. Grande abraço para você, Leandro. Espero estarmos juntos definitivamente e eternamente para todo sempre. Amém. Volte para São Paulo, Adriles. Urgente. Volte logo. Dá um emprego que eu vou. Narlock, sem palavras. Mesmo. Muito obrigada. Boa noite. Opa. Obrigado, gente. Então me sigam no Instagram também, @LNarlock. E obrigado pelo convite, Marco e Rose. Valeu, Adriles. Saudade de vocês todos aí. Isso aí, pessoal. Muito obrigada a você que ficou conosco até agora. Lembrando que na segunda-feira, às 17 horas, nós teremos uma novidade aqui no canal de 62 Minutos. O programa Resumo da Ópera agora vai fazer parte também do canal 62 Minutos. Meus queridos, muito obrigada por hoje. Boa noite para você e até semana que vem. Valeu.